tá? Nós estamos nesse trabalho, né, junto do Ministério da Saúde, onde nós somos um grupo técnico formado por 17 professores do país inteiro, né, das universidades do país inteiro, e a gente tem feito esse trabalho. Nós fizemos um manual ano passado, estamos trabalhando desde, acho que, se eu não me engano, de junho, julho do ano passado, para tentar melhorar, diminuir a mortalidade materna pelo Covid, né? Então, assim, o nosso objetivo nessas reuniões não é em nenhum momento fazer críticas, né, apontar as falhas que possa ocorrer, mas, na realidade, o nosso objetivo é poder ajudar, colaborar com o país inteiro para ter uma redução de morte materna, né? Nós também estamos num aprendizado diário, né? É uma doença nova que a gente tem algumas pessoas com mais experiência do que outras, mas acho que nós estamos juntos para essa briga aí desse vírus, né? E eu falo sempre nas reuniões que se existe uma coisa boa da pandemia foi de abrir a possibilidade de que a gente se reunisse, né? Eu estou tendo uma experiência ímpar nesse sentido, eu acho que eu sou, de uma certa forma, privilegiada de poder ter acesso, né? Eu estou conhecendo gente do país inteiro, né? Do norte, sul, centro, leste e oeste. Então, com essas disponibilidades, de a gente conseguir conhecer todo mundo, né? De toda a região, porque o Brasil é muito amplo, então existem diferenças regionais, e isso está me acrescentando muita bagagem de experiência, né? Nós podemos ter, assim, a ideia nossa nessas reuniões é né, colaborar com todos vocês, que nós também estamos na linha de frente, né? Nós temos também todo um prejuízo aí da vida das mulheres, né? A semana passada foi aquele caos, negócio da vacina, semana retrasada, então a gente vai poder conversar também um pouquinho em relação à vacina. Então, acho que é isso. O Alan está atrasado, ele não está conseguindo entrar, mas ele mandou eu começar, em respeito a todo mundo que já chegou no horário, tá bom? Quem quer apresentar? Oi, bom dia, professora. Doutora Vera, sou eu que vou apresentar o Carlos Campanharo. Tá. Entrando aí, daí depois ele se apresenta. Tá bom. Bom dia, então, para todo mundo que está aí nos vendo, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a Secretaria de Saúde aqui do Estado, o doutor Ari, que me convidou para fazer essa apresentação, e agradecer também a doutora Laís, que é residente no hospital que eu trabalho, que coordena a maternidade, que me ajudou com a apresentação, e acho que eu posso, então, começar a apresentação, né? Pode compartilhar. Solange, por favor. Isso, obrigada. Ok, acho que a apresentação está em tela cheia agora, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Então, beleza. Bom dia novamente. Meu nome é Carlos Campanharo, sou coordenador da maternidade aqui do nosso Hospital Maternidade São José, aqui em Colatina. Coordeno também o programa de residência que a gente tem aqui na nossa instituição. E sou professor da Unesc, né, do nosso curso de medicina aqui que a gente tem na nossa cidade. Vamos fazer, então, para vocês aí, para facilitar a discussão, né, um relato de caso de Covid que impactou uma gestante. Bom, no caso que se trata,
É uma senhora de 37 anos, JFS, perdão, uma senhora casada, que estudou até o ensino fundamental, e ela é natural de Montanha, que é uma cidade aqui no norte do Espírito Santo, e residente em Mucurici, perdão, que também é uma cidade aqui do norte do Espírito Santo. Ela é uma tercigesta com antecedente obstétrico de 2 partos normais. Ela chegou ao nosso hospital com 38 semanas e 1 dia de idade gestacional. É uma idade gestacional pela DUM, mas também compatível com uma ultrassom de primeiro trimestre. E ela tinha realizado até então 4 consultas de pré-natal. Estava sendo acompanhada em um pré-natal de risco habitual, não tinha nenhuma outra intercorrência até então na gestação. De medicação, ela estava usando o sulfato ferroso e tinha iniciado há 2 dias o uso de azitromicina e de loratadina. Ela foi atendida no nosso hospital no dia 29 de abril. Ela não tinha recebido a vacina contra a Covid. Bom, na admissão, ela chegou ao nosso pronto-socorro no dia 29 de abril, por volta das 19 horas. Ela veio encaminhada do município dela, que fica mais ou menos a umas 3 horas de ambulância do nosso hospital, e ela tinha um quadro de uma dispneia bem acentuada. Em ar ambiente, ela saturava 84%, estava bem taquipneica e com muita tosse. O que chamava atenção no quadro dela era uma tosse que era bem difícil de ela ficar sem tossir. Os sintomas, ela tinha iniciado no dia 20 de abril, né, uns 9 dias atrás, e ela já trazia aqui, como a gente pode ver, ela trazia um resultado positivo para a COVID realizado nesse dia 20 de abril, através de um swab de antígeno, tá? Ao chegar no hospital, né, ela foi colocada numa máscara de oxigênio, e com essa máscara de oxigênio, ela mantinha uma saturação de 96%. A ausculta respiratória dela mostrava crepitações nas 2 bases pulmonares, mas era mais evidente à esquerda. Uma frequência respiratória de 28 incursões por minuto. O aparelho cardiovascular tinha apenas uma leve taquicardia e um quadro hipertensivo de 160 por 100 de pressão arterial. O abdômen era gravídico, não tinha nenhum sinal de irritação peritoneal, e ela tinha uma altura uterina de 38 centímetros, estava sem contrações, né, no momento da admissão. O motivo do encaminhamento para o nosso hospital foi o quadro respiratório. No nosso hospital, no Hospital São José, assim que ela chegou, a gente realizou uma tomografia de tórax. A tomografia mostrou extensas opacidades em vidro fosco, com algumas condensações sobrepostas bilateralmente, né? E chamava atenção a possibilidade, né, desse quadro relacionado a uma pneumonia viral por Covid. De exames laboratoriais da admissão, o que a gente tinha assim, de relevante era um PCR de 171 e no EAS, até por causa do quadro hipertensivo, fiz questão de colocar, com 2 cruzes de proteinúria. Os outros exames laboratoriais não tinha nenhuma alteração importante, não tinha leucocitose, não tinha plaquetopenia, não tinha alteração de função renal, não tinha nenhuma outra alteração. A primeira gasometria acabou sendo realizada somente após a interrupção, mostrava que um pH de 7,11, uma PCO2 de 100, né, e uma saturação de 94. A gente fez uma cardiotoco na admissão. Essa cardiotoco não mostrou, assim, nenhum resultado de alteração de vitalidade fetal, foi uma cardiotoco tranquilizadora, tinha acelerações transitórias, não apresentava desacelerações, uma linha de base de 134 batimentos por minuto nessa cardiotocografia. Essa aqui foi a
Essa aqui foi a tomografia realizada na admissão da paciente. Vocês vão poder ver aí as opacidades em vidro fosco, algumas áreas já até aparentando ter consolidações. Tinha bastante comprometimento, né? A gente avaliou aí aproximadamente 70%, 80% de comprometimento pulmonar. Perdão. E nesse mesmo dia, nessa mesma noite, foi realizado o parto dessa paciente. Era uma paciente que chegou ao hospital fora de trabalho de parto. A gente optou por realizar uma cesariana nessa paciente. Ela estava com muito desconforto respiratório, então a gente optou por entubá-la na sala de cirurgia e o procedimento foi feito sob anestesia geral, tá? Por causa desse quadro de insuficiência respiratória. O procedimento cirúrgico não teve nenhuma particularidade, né, na técnica cirúrgica, exceto por essa questão da técnica anestésica. E após a cesariana, a paciente foi encaminhada de imediato para a UTI Covid, onde ficou até o final da recuperação. O recém-nascido, a gente tem aí informação, né? Ele nasceu por volta de 23h32, né? 11h30 da noite. Nasceu com Apgar um pouquinho baixo, mas recuperou logo, um Apgar 5,9. Ele teve uma bradicardia, ausência de movimentos respiratórios, mas que foi prontamente recuperado com 2 ciclos de ventilação com pressão positiva e rapidamente respondeu. Ficou um pouquinho no CPAP, recuperou o tônus, a frequência cardíaca, e ele foi encaminhado para o alojamento conjunto. Esse recém-nascido não precisou de internação em UTI neonatal. Ele teve alguns episódios de hipoglicemia nos primeiros dias de vida. A equipe de pediatria achou mais prudente observá-lo um pouquinho mais. E ele teve alta, então, no 4º dia de vida, foi quando ele teve alta do alojamento conjunto. Bom, essa puérpera, né, no pós-parto, ela foi encaminhada, então, para a UTI, foi encaminhada entubada, né, com esses parâmetros aí de FiO2 de 60%, de frequência respiratória de 20%, com PIP de 10%, com boa saturação. A sedação dela foi realizada com fentanil e midazolam, inicialmente um acesso venoso periférico e sondagem vesical de demora, mas assim que chegou à UTI, ela foi funcionada, né, uma pressão arterial invasiva na artéria radial direita e foi feito também um acesso venoso central na jugular interna direita. Foi passada uma sonda nasentérica para iniciar precocemente a alimentação dessa paciente e o medicamento que foi, né, tratamento medicamentoso com a metilprednisolona, uma antidocitocina para manter o tônus uterino e enoxaparina profilática. E, inicialmente, a equipe optou por não prescrever antibióticos. Bom, no dia seguinte ao parto, né, na UTI, já foi suspenso parcialmente a sedação, né, mantido só o fentanil e foram reduzidos os parâmetros de ventilação, e nesse dia foi iniciado a dieta enteral. No segundo dia após o parto, no dia 1º, ela foi já precocemente estubada, né, e mantida só com oxigênio e máscara, com boa saturação. Começou a apresentar uns picos hipertensivos, e a gente introduziu aí medicações antipertensivas, né, o captopril inicialmente, iniciado fisioterapia respiratória, e já no segundo pós-parto, então, a paciente conseguiu já começar a receber alguma dieta, né, por via oral. No 3º dia de pós-operatório, ainda na UTI, ela manteve só a presença de picos hipertensivos, sendo necessário até medicação mais intensiva, né, com uso de nitroprusiato, mas já sem complicações respiratórias. E no dia 3, ela mantinha só um catéter de O2,
mantinha boa saturação, já estava sendo mobilizada fora do leito e sendo realizada uma redução progressiva da oxigenoterapia, conforme ela tolerava. Foi retirada, então, a invasão, né? Foi retirada a pressão arterial invasiva, foi retirado o acesso venoso central. Precisou, né? A gente tem um pouquinho de atenção com os antihipertensivos, que a gente precisou fazer associação aí de 3 antihipertensivos, conseguimos tirar o nitroprusiato. No dia 4 de maio, né, já no 5º dia de pós-parto, ela mantinha-se com boa saturação em ar ambiente, né, já não dependia mais de medicação para controle da pressão, né, do nitroprusiato, e nesse dia ela teve alta da UTI para enfermaria. A gente manteve ela na enfermaria ainda uns 2, 3 dias para avaliação do controle pressórico, e a gente conseguiu dar alta para ela no dia 7 de maio, né, depois de 9 dias de internação, já com prescrição para casa dos antihipertensivos e da enoxaparina em dose profilática para manter até o 42 dias de puerpério. Então, foi esse o nosso caso que a gente trouxe. E a doutora Vera e o Alan, acho que tem algumas considerações para tratar, para a gente poder aprender um pouquinho aí os erros e acertos. Perfeito, obrigada. Eu vou interromper o compartilhamento, mas depois, se precisar, doutora Vera, eu facilmente retomo, tá bom? Tá bom, perfeito. Vou pedir para o Alan se apresentar aí. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa o atraso, tive um problema de informática aqui, mas está tudo resolvido. Meu nome é Alan, eu sou professor aqui da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E estamos aí, sou médico aqui que está ajudando na linha de frente também. Então, só para falar que a gente sempre tem as mesmas angústias e dificuldades que vocês, a gente está aprendendo bastante junto com esse grupo que foi formado, coordenado pela professora Rosiane, e a gente foi convocado pelo professor Braga, que está lá no DAPS, do Ministério da Saúde, para a gente prestar essa assistência técnica, né? A gente é docente da universidade e a gente trabalha com paciente gestante com Covid ou não, então, sem nenhum tipo de viés político, isso é importante de falar, né? Acho bacana, então, a gente começar falando do caso, né, Carlos? Parabéns aí pela elaboração do caso, a gente sabe que sempre dá trabalho, né, para fazer esse tipo de caso, e muito bom que a gente teve um desfecho ótimo, né, do caso, o paciente está bem, tudo, o bebê está bem. Mas tem algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo... Oi? Só fazer um esclarecimento aqui na apresentação. Sim. Nosso hospital é um hospital de referência aqui no norte, na região noroeste do estado do Espírito Santo, para alto risco, mas a gente não ficou como referência para Covid, então a gente tem poucos casos. Esse aqui foi um dos nossos casos mais graves, felizmente, que a gente precisou lidar com ele, né? O hospital de referência aqui na nosso estado é o Jaime Santos Neves, que tem casos que foram mais graves, né? Mas esse caso aqui, felizmente, como os outros poucos que a gente teve, legal, teve um desfecho favorável. Bom saber, muito bom saber. Travou, Alan? Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Tá. Tá? Então tá bom. Então vamos, se falhar, você me avisa, Vera? Ou tá falhando? Não, pode continuar, eu te aviso se falhar. Tá. Então, é o seguinte, tem algumas coisas que eu acho que é bacana a gente conversar, né? Uma delas que me chama bastante atenção, até mandei aqui no chat, que é importante chamar o pessoal da atenção básica, né? Que essa paciente chegou no 9º dia para vocês, e já com uma condição bastante deteriorada do ponto de vista respiratório, né? Isso me chamou muito a atenção. Esse tipo de coisa, ela chegou saturando 84%. A gente aprendeu, né, professora Vera, que essa nova cepa, a P1, ela tem uma piora muito rápida. Então, é muito importante falar para vocês que
Se a paciente tem dispneia, lá na atenção básica de saúde, ela já deve ser considerada como um quadro moderado e a gente tem que mandar para um centro de referência que tenha UTI, porque ela pode piorar de maneira muito rápida. Então, ela poderia não ter chegado tão mal assim e, eventualmente, já ter tomado algumas atitudes para não evoluir tão mal do ponto de vista respiratório, mas é que, claro, que tinha outros adereços aí, principalmente o adereço hipertensivo, que eu acho que a professora Vera vai falar um pouquinho sobre isso, que é a área da professora, né? Só chamar então, uma atenção. acho que é muito importante. Oi? Fala, só para Claro. chamar a atenção, que na realidade, eu acho que ela estava mais que 9 dias de doença, porque ela testou no dia 20 positivo. Então, assim, ela chegou no hospital aí de vocês no 9º dia de um teste. Geralmente o teste ele vai dar positivo, não sei se ela, quando que ela fez, a partir de quando ela começou a ter sintoma, porque ela já chegou no 9º dia do teste positivo. Ela trouxe para a gente um teste de antígeno que dá um resultado, até onde eu tenho conhecimento, bem precocemente, né? Sim. Mas com certeza ela já devia estar apresentando algum quadro respiratório. Como é uma paciente que chegou muito desconfortável, né? Esses dados mais completos, assim, do tempo de doença, a gente acabou passando um pouquinho, né, sendo negligenciado aí, porque ela estava realmente bastante grave, a gente já deu atenção para outros, né, fatores. Não, eu só estou querendo chamar atenção por causa disso que o Alan falou. Sim. Essas cepas novas, elas estão tendo um outro comportamento que a gente está observando. Até o ano passado, elas vinham piorando do 7º ao 10º dia. E agora o que a gente está vendo, muito frequentemente, elas piorarem depois do 10º dia. Que isso tem que chamar atenção, principalmente para a rede básica, desse monitoramento, porque, às vezes, a hora que a gente fala assim, deu 10 dias, estamos livres, o paciente vai evoluir bem. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a evolução depois do 10º dia, ela piorar. Então, eu só estou querendo chamar atenção nisso, que, na realidade, provavelmente, essa mulher já estava doente, não era o 9º dia de doença. Provavelmente ela estava lá no 11º, 12º dia de doença, que ela se agravou. Que é a época que piora, né, professora Vera, nessa cepa nova, né? Justamente. Então, reforçar isso, porque quem não está, ainda mais no hospital, que nem o Carlos falou, que não é um hospital de referência, provavelmente o número de casos são pequenos, então tá mais atento a isso, que quanto menos casos a gente vê, menos a gente dá uma certa importância, às vezes, para o caso, porque a gente está acostumado, não, evolui tudo bem. Não é isso que a gente está vendo, né, nessa atual cepa. E acho que é bacana mostrar os números, né, professora? Agora eu vou mostrar os números aqui que a gente está tendo agora de Covid, porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo se localizar, né? A gente fica pensando, poxa, quantos casos será que a gente tem de Covid atualmente, né? Então, eu fiz uma atualização baseada no Observatório Obstétrico, tá bom? E a gente tem aqui, 1.099 casos no total de óbitos por Covid-19, tá bom? Essa atualização são dados de 12 de maio, então certamente são dados de abril, tá? Que terminaram mais ou menos em abril. Então, em 4 meses, a gente já teve em 2021 642 óbitos contra 457 do ano passado inteiro. Então, essa cepa, de fato, é muito mais agressiva com gestantes. E para as gestantes que internaram com quadro de Covid, vejam vocês que a letalidade da cepa original era 5,5, a atual 11,5, tá? E para puérperas, 22,9, 23%. Só que isso é uma coisa muito interessante, né? Que o que a gente vem observando, que essas puérperas, na verdade, elas têm essa letalidade muito alta, porque vem chegando casos no pronto-socorro, na qual as gestantes chegam no 3º trimestre com Covid e os colegas vêm realmente indicando cesárea, tudo, sem a necessidade,
dessa interrupção, né? A gente sabe que a cesárea libera citocina inflamatória, e isso pode piorar muito o prognóstico de uma pessoa que está com Covid, né? Então, a gente sabe que esses dados realmente foram observados pelo pessoal do HC, que é o pessoal que tem a maior experiência em Covid grave do Brasil, e eles observaram que quando a gente opera essas pacientes, piora muito o prognóstico, né? Então, acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter atenção e sempre tem que tomar cuidado na hora de definir conduta, tá bom? Então, de fato, a P1 ela é muito mais grave. Em relação aos trimestres, a gente vê que mais ou menos 70% dos casos eles de óbito acontecem no terceiro trimestre no puerpério. Justamente o terceiro trimestre é a pior hora, e a gente acaba operando, então também é muito ruim no puerpério, então sempre chama atenção. E as comorbidades, né? Olha só, se a gente pegar só as pacientes que têm comorbidade, que têm os dados de comorbidades, tá? Então, metade delas que tem esses dados, provavelmente porque começou a colher em 2021 esses dados de comorbidade um pouquinho mais tardios, né? Então, a gente vê que obesidade, cardiopatia e diabetes são as piores comorbidades associadas aí à letalidade das gestantes, tá bom? Isso a gente já esperava, e a doença hipertensiva está dentro dessas, né? Então, pacientes com hipertensão evoluem muito mal, tá bom? E olha só, em relação aos estados, a gente tem a letalidade em gestantes, por exemplo, aí no Espírito Santo, 30,5, tá? De letalidade em gestantes, o que é muito alto, né? Aqui em São Paulo, 8. Então, existem diferenças regionais muito grandes, né? Mas uma vez que a paciente interna, a gente tem que ficar muito preocupado. E dados bem alarmantes também são aquelas gestantes que evoluíram a óbito e não foram entubadas. Isso é uma coisa que assusta. Você imagina que a pessoa morre de uma doença respiratória e ela não foi entubada? Isso aconteceu em 37% das vezes aqui em São Paulo, o que é bem assustador. Espírito Santo, 30%, está bastante igual, né? Imagine que isso a gente não pode aceitar muito bem, né? E olha que coisa interessante, né? A COVID, ela aumenta a chance de algumas doenças. E olha só aqui, essa paciente chegou com 16/10 de pressão, a professora Vera vai falar sobre a pré-eclâmpsia, e a gente tem um aumento do risco de pré-eclâmpsia de 1,76, tá? Em vigência de COVID, tá bom? E, dentre várias outras coisas, uma coisa que foi muito chamada a atenção em relação ao parto prematuro espontâneo e tal, mas não é uma coisa que, de fato, seja tão forte quanto foi chamada a atenção lá no começo, porque a gente tem que imaginar que a gente tem partos prematuros e iatrogênicos aqui juntos, né? Então, parto prematuro espontâneo pode ter um aumento, mas não é aquela coisa, de fato, muito intensa, tá bom? Aí, só para a gente contextualizar aqui, de acordo com esse caso é um caso muito grave, né? Então, a gente vê, aqui estão os quadros clínicos de acordo com a gravidade. Queria chamar a atenção, se a paciente tem uma síndrome gripal, mas ela tem ausência, se ela tem dispneia, tá? Ela já cai no quadro moderado. E nesse caso, ela já tem que estar num hospital referência que possa ter UTI, porque essas pacientes, como a gente falou, pioram rápido. Outra coisa, a saturação em gestante é diferente, ela não é 92%, tá? Ela é de 95% de limite. Então, a saturação tem que estar com 96% ou mais para a gente dizer que ela está bem do ponto de vista respiratório. Essa paciente chegou com 80 e poucos % de saturação, né? Chegou a 84, muito mal mesmo, tá bom? Então, já com quadro grave, né? Tá bom? Acho que isso é uma coisa bacana. Professora Vera, a senhora quer complementar aí? Sim. Eu acho que assim, a gente tem que. Eu até estou perguntando aí se tem alguém da rede básica, com o intuito, assim, acho que nesse momento, pelos dados que o Alan apresentou, e que a gente tem visto aí na prática, conversando com todo o Brasil, é necessário, urgentemente, se vocês não têm uma organização do serviço de rede básica com a rede hospitalar, é uma conversa mais do que necessária, tá? A outra coisa que a gente tem reforçado sempre, a gente, como obstetra,
por mais que a gente tenha formação de alto risco, a gente não tem uma formação muito avançada para lidar com pacientes graves em relação ao COVID, né, assim. Só que essa conversa entre intensivistas e obstetras, né, e anestesistas e pediatras, o pessoal da enfermagem, ela é urgentemente necessária, tá? Porque tem algumas coisas que a gente sabe da gestante e tem algumas que os intensivistas não sabem e outras coisas que os intensivistas sabem e a gente não sabe. Então, é uma doença nova que a gente precisa ter uma organização do serviço, né, de conversar, né, não é exatamente assim, tipo, não, eu vou tirar o bebê porque o intensivista quer que eu tire, digamos assim, vamos fazer essa brincadeira, né? Porque, assim, eu entendo que intensivista, eles morrem de medo de gestante, né? De mulher na UTI com barriga, né? Com bebê lá dentro. E a gente também, como obstetra, também morremos de medo de entrar na UTI, né? Parece que a gente se sente meio que um ET lá dentro, né? Assim, então, essa conversa, ela tem que existir, tá? Então, eu vou apontar algumas coisas que eu entendo que vocês aí do serviço, podem melhorar, né? Primeiramente, assim, eu não acho que a cesárea foi feita nesse momento de forma inadequada, né? Pelos dados que vocês apresentam. Mas talvez a gente poderia, assim, só para chamar atenção, não é exatamente do caso, mas é uma coisa que a gente está vendo acontecer, né? Chegou o paciente no termo, com Covid leve, as pessoas resolvendo fazer cesárea, né? Não vamos nem discutir aqui taxa de cesárea do Brasil, que é vergonhosa, mas é o que o Alan falou. Piora-se muito a situação de uma paciente com Covid leve, você colocar na mesa e tirar o bebê, tá? Então, o ideal é você aguardar ela sair do Covid leve, né? Ela curar da doença, porque a gente tem que lembrar que 80% dos casos evolui bem, né? Não, ela só tem Covid leve. Só que isso não significa que a gente tem que ficar despreocupada. Não, é Covid leve, deixa quieto, né? Não, essas Covid leve tem que ser monitorada pela rede básica, é uma coisa que a gente tem reforçado. A paciente está com Covid leve, ela tem que receber telefonema em casa, né, para saber se ela está bem, todo dia. Né? Principalmente agora com essas cepas novas, elas têm que ser monitorada até o 14º dia, e não mais o 10º dia. Porque, então, por exemplo, essa paciente, a gente não tem esses dados, mas talvez, se ela tivesse sido monitorada desde o dia 20, teria tido um outro resultado, não sabemos. Assim, ela poderia evoluir para a situação moderada, né, para grave, mas vocês teriam pego a paciente, talvez não no 9º dia de teste positivo, talvez vocês tivessem pego no 5º dia, né, porque a gente não sabe quando ela piorou, né, esse dado a gente não tem. Então, assim, por isso que é importante essa conversa com a rede básica, né, ter esses acordos com os gestores, com a rede básica. Por quê? Porque essa paciente, talvez ela tenha piorado realmente no dia 29, mas isso é se, né, hipótese. Ela podia estar mal desde o dia 20, ou do dia 22, do dia 25, isso a gente não sabe. Porque ela chegou em péssimas condições para vocês. Ela evoluiu bem, ainda bem, mas ela poderia ter morrido, essa é a realidade. Tudo que vocês fizessem, vocês poderiam ter feito tudo isso e não dado um desfecho bom, né? Eu diria até que uma certa sorte no sentido de que ela ainda chegou mal e vocês conseguiram recuperá-la, né? Mas poderia não ter recuperado.
né? Então, assim, eu sempre costumo dizer aqui para os meus residentes, eu prefiro lidar com as coisas, né, fazer tudo que tem que ser feito e não ficar nessa dúvida. E se eu tivesse feito mais alguma coisa, né? Acho que lidar com si é muito, sendo médico do dia seguinte, que nós estamos sendo aqui, é muito ruim, né? Eu costumo sempre falar, ser médico do dia seguinte, se você poderia ter feito isso, aquilo, né? É complicado. Mas eu vejo, assim, uma paciente que chegou muito mal para vocês. Daria para isso ser evitado, né? A outra coisa que eu chamo a atenção, que é o que a gente está vendo, né, pelo que você colocou, que é a distância da cidade de vocês até da onde a paciente foi encaminhada, demorava 3 horas de ambulância, né? Então, teoricamente, eu não sei, ela chegou com máscara de oxigênio, ela chegou com algum suporte de oxigênio? Que eu tenho informação, sim. Chegou sim. Com o quê? Ela chegou com macro. Tá. Que é outra coisa que a gente está vendo nesses dados aí, eu convido vocês para olhar esse observatório aí, que é um aplicativo, um site, que foi coordenado pela Rosana, né, que é a docente da USP, e que, junto com o pessoal do Espírito Santo, com os estaticistas do Espírito Santo, ela criou esse observatório. E a gente costuma dizer assim, que se você entrar no observatório, você vai ficar viciado, Carlos, em ver os dados. Porque é muito interessante, é muito autoexplicativo, assim, e daí você tem uma noção da sua região. Quantos casos chegaram lá na sua cidade? Quantos evoluíram para óbito? Quantos tiveram acesso à UTI, à intubação? E a gente fica muito, muito admirado por lado negativo, né? Quanto, por exemplo, o Alan apresentou aí, que, por exemplo, no estado de São Paulo, que teoricamente talvez fosse o estado que teria mais condições, assim, financeiras, digamos assim, 36% das pacientes que morreram não foram entubadas. Isso é muito grave, né? Então, assim, daí a gente tem que estudar, cada região tem que estudar, por que está chegando nessa condição? Então, o questionamento que eu faço para vocês pensarem, uma paciente que demora 9 dias, no mínimo, de doença para chegar no hospital de vocês, com péssimas condições, né? Ela chegou com saturação de 88, né? De um lugar que demora 3 horas de distância. Então, tudo isso, quando a gente vai encaminhar para um serviço de referência, a gente tem que estar pensando, quanto tempo eu demoro para transferir essa paciente? Foi transferida numa UTI móvel, que seria o ideal, pelo que você me foi? Então, assim, numa UTI móvel, com médico capacitado para fazer uma intubação no meio do caminho, né? Por quê? Porque essas pacientes evoluem mal. É isso que eu não quero assustar vocês, mas eu quero chamar a atenção disso. Porque elas estão evoluindo rapidamente mal. Às vezes é questão de 5, 6 horas de um COVID leve para passar por um COVID e precisar de intubação. Então, assim, não estou querendo assustar, mas a coisa é assustadora, né? É para chamar essa atenção, né, Alan? Sem dúvida, eu acho que tem um detalhe legal, né, que fala assim, poxa, mas ela se encaminhasse antes, será que tinha alguma coisa para fazer? Sim. Então, a partir do 7º dia de sintomas, se a gente for considerar a evolução da doença, né, o que é bastante interessante, a gente recomenda que depois do 7º dia, se a paciente não está evoluindo bem, a gente possa usar o corticoide, tá? E de fato, quando a gente usa o corticoide, a gente tem uma evolução, uma melhora muito importante. Vejam vocês, a gente tem 3 estágios nessa doença, né? Tem o estágio de infecção precoce, a fase mais ali de infecção viral, quando a gente tem febre, tosse seca. Depois do 7º dia, e talvez o estágio, né, pulmonar na AP1 seja um pouquinho mais tardio,
Mas a gente tem, depois do 7º dia, já a fase pulmonar, e é quando começa, de fato, a agressão inflamatória dessa paciente. Se a gente usar corticoide aqui no estágio de infecção precoce, a gente pode piorar o quadro, tá? Então, não pode usar corticoide aqui. E a gente vê isso acontecendo na rede básica aos montes, tá? Então, o paciente já chega, por exemplo, como chegou aí com azitromicina e chega com corticoide, mas usando desde o começo do quadro, né? Isso é muito ruim, tá? Do ponto de vista geral. Só que a partir dessa fase, quando a gente dá corticoide aqui, a gente tem uma melhora bastante interessante do ponto de vista de prognóstico, tá? Então, e outra coisa, quando a gente interna essa paciente, a gente também administra heparina, tá? Também é uma coisa que pode ajudar bastante, né? Então, sinceramente, eu acho que a gente pode dizer que talvez a gente mudasse um pouco o curso dessa doença nessa paciente se tivesse uma assistência precoce, porque eu nem acho que ela, também concordo com a doutora Vera, que ela não chegou no 9º dia, talvez ela já tivesse no 11º dia, se tivesse chegado 4 dias antes, uso de corticoterapia, heparina, e a gente também recomenda o uso de antibióticos nessas pacientes, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que essas pacientes, elas evoluem com infecções bacterianas com muita frequência, e a piora é muito rápida, né? Então, quando a paciente interna, a gente acha melhor usar antibiótico terapia. Qual antibiótico? Rocefin e azitromicina. O motivo é simples, né? Porque, na verdade, o Rocefin 2 gramas EV uma vez ao dia e a azitromicina a gente administra uma vez só por dia, isso diminui um pouco a exposição da equipe que está administrando, né? Só para exemplificar, recentemente eu tive uma esposa de um obstetra que me ligou aí recentemente, ela estava ali por volta do 8º, 9º dia de sintomas e falou que estava com dispneia. Eu falei, você tem que internar agora, né? Aí eles foram até um pouquinho resistentes, poxa, mas precisa. Aí eu internei, e na questão deles saírem de casa e chegarem até o pronto-socorro, ela já estava saturando ao redor de 91, já foi para máscara, já demos corticoterapia, o pessoal do hospital não queria dar antibiótico, a gente deu antibiótico mesmo assim, e o que aconteceu é que ela evoluiu muito rápido com uma infecção bacteriana, e eles, assim, depois o pessoal da terapia intensiva falou, nossa, ainda bem que a gente entrou com antibiótico, porque de fato ela evoluiu muito rápido com uma infecção bacteriana. Então, a gente preconiza, sim, o uso dos antibióticos nessas pacientes, tá bom? E também da heparina. Isso poderia ter feito bastante diferença, né? E quando a paciente chega, a gente pode falar um pouquinho que a gente pode entrar com uma classificação de risco, né? Baseado em vários sinais, se vocês quiserem tirar foto disso, ou pegar lá no nosso manual, que está para ser atualizado, tá? A gente tem esses sinais, então, se a gente tiver 2 ou mais sinais de alerta amarelo ou um sinal de alerta vermelho, a gente fala que essa paciente tem um risco alto para uma evolução desfavorável, né? E vejam que essa paciente aí tinha várias coisas com alerta vermelho, por exemplo, uma saturação menor do que 25, ela chegou com uma taquipneia, né? Então, de fato, a gente tinha sinais aí gravíssimos para ela, né? Tá bom? Acho que o básico seria isso. Aqui para vocês saberem do antibiótico, que a gente gosta de usar, né? Que seria a ceftriaxona e a azitromicina, tá bom? Isso a gente gosta também de colocar, né? Tá bom? E o uso dos heparínicos aqui, se vocês também quiserem saber qual o esquema, tá? A gente usa baseado com o peso, tá? Baseado em relação ao peso. Aqui 5.000 unidades de heparina não fracionada de 12 em 12 horas até 60 quilos, 5.000 de 8 em 8, 60 a 90 quilos, maior que 90 quilos, 7.500 de 8 em 8 horas. E heparina de baixo peso molecular, 40 miligramas subcutâneo uma vez ao dia, até 80 quilos, 80 a 120 quilos a gente dá 60 miligramas, e acima de 120 quilos, 40 de 12 em 12, né? Acho que é isso que eu queria falar nesse momento aí para chamar atenção, né? Tá bom? E daí mais uma coisa assim que às vezes passa desapercebido,
Por exemplo, essa diferença que a gente tem dessa conversa com o pessoal da UTI, né? Para a gestante, o grau aceitável de saturação, para você não fazer nada, assim, em termos de oferta de oxigênio, é até 95. Abaixo de 95, ela tem que ter um suporte de oxigênio. A gente sempre começa com a máscara, né? Chega na máscara, não, com o catéter, desculpa. O catéter até 6 litros, depois, se em 6 litros ainda está desaturando, a gente daí vai caminhando na máscara, até no CPAP, até a intubação, tá? Então, isso é uma coisa que a gente, acho que o Alan vai apresentar aí. Alan, aí. Não, parou. Deixa eu ativar meu microfone aqui, que estava desativado. Estou Tá. aqui, né, doutora Vera, que a senhora mostrou. Catéter até... Posso falar? Então, catéter nasal até 6 litros por minuto, mas, na verdade, no manual novo, a gente vai reduzir para 5 isso, tá? A máscara de Venturi, o não inalante, a gente pode chegar até 50%. E o catéter nasal de alto fluxo, a gente chega a 40, 70 litros por minuto, a depender da capacidade. E isso chama muito atenção também de um detalhe importante, que esse catéter nasal de alto fluxo, ele tira muito líquido da paciente, desidrata a paciente, né? E essa é uma coisa que tem que ser muito bem conversada com o pessoal da UTI, porque se a gente deixa o balanço muito negativo, a paciente evolui com oligoâmnio na UTI. Então, a gente tem que conversar muito bem, acho que o controle ultrassonográfico eventual dessa paciente para ver o ILA na UTI seria bastante interessante, e também uma coisa que pode alterar a vitalidade do feto é se o PCO2 tiver maior do que 45. O pessoal da UTI gosta de falar em PCO2 de 60, por aí. Mas para a grávida, em função da vitalidade fetal, o PCO2 de 45 ou menos, ele é melhor, tá? E vocês que fizeram a cardiotoco como critério para vitalidade fetal, tá perfeito, tá? É exatamente isso. O oligoâmino em si não é uma indicação de parto, isso é uma coisa que a gente vai também chamar atenção na atualização do manual, tá? Que está para sair, acho que a professora Rosiane está terminando de editar já para mandar lá para o Ministério. Então, acho que é bastante interessante. A gente tem uma arma de vitalidade muito simples e barata, que tem na maioria dos lugares, né? E que pode ser a mais eficaz de todas. Se tiver realmente desaceleração, é quando a gente tem que pensar na intervenção. Vou parar aqui. Então, então, eu queria chamar a atenção dessa parte da saturação, que muitas vezes, se a gente deixar para o intensivista, ele vai falar, não, é 93, gestante é 95, porque esse bebê vai entrar no processo de hipóxia, se você manter, assim, por exemplo, nesse caso, vocês até mostraram aí que o bebê estava bem, né, o cardiotoco dele era ativo, né, ele era categoria 1, mesmo ela chegando com 88 de saturação, né? Então, assim, às vezes é questão de tempo para você ter um óbito fetal no caso aí, né? Então, e assim, vale ressaltar que o Doppler, ele não ajuda. Ele tem mostrado muito mal, assim, como de estar num prognóstico ruim, né, para esse bebê. Então, o que a gente tem mais utilizado, a gente até usa o ultrassom para avaliar crescimento, para avaliar vitalidade, se tem insuficiência placentária ou não, mas ele não é um marcador bom para essa situação do COVID, tá? A situação do COVID, o que é melhor para a gente avaliar é a cardiotocografia, né? É o velho bom, a cardiotocografia. A gente, na universidade, está usando ultrassom para fazer pesquisa, na realidade, para ver se a gente descobre se o Doppler vai ter alguma finalidade. Nesse momento, até agora, não tem nada descrito, tá? Professor, Oi. Assim, vou fazer uma pergunta assim, a respeito de vitalidade fetal,
momento de parto, né, essas coisas aí. Enfim, no termo, né, a gente fica muito ansioso para interromper a gravidez, né? Acho que você deixou bem claro aí que é para a gente evitar essa conduta nos Covids leves. E, assim, de repercussão fetal, assim, eu tenho 2 casos que me chamaram a atenção. Um foi numa paciente por volta de 32 semanas, que ela procurou atendimento para a gente por causa de Covid, mas ela teve um quadro de Covid leve, e por volta aí do 16º dia de evolução, o neném chegou na avaliação ultrassonográfica com, oh meu Deus do céu, bastante líquida, em anasarca, né? E evoluiu para o óbito intraútero, né? E uma outra paciente, até colega médica, no termo, né? Que a gente programou, que ela teve um quadro respiratório moderado, eu diria, né? Chegou a ter um comprometimento pulmonar, assim, de uns 40% na tomografia, e realizou a cesariana e estava em oligômeno franco, né? Assim, vocês têm visto alguma coisa, assim, de comprometimento fetal mais precoce ou mais grave, sei lá? Quer falar? Pode ser, pode ser. Então, assim, essa parte fetal é bastante interessante, né? Então, em qualquer idade gestacional, depois do 2º trimestre, o que a gente vê é que a COVID ela pode causar um oligoâmnio, tá? E isso é interessante. Eu vou até ilustrar para vocês um caso que eu tive até no consultório, tá? Foi um COVID leve, não foi um COVID grave, não, tá bom? COVID leve. E olha que interessante esse comportamento de líquido amniótico. Ela chegou no consultório, estava aqui com o líquido absolutamente normal, até acima do percentil 50. O líquido, de uma semana para outra que ela pegou a Covid, despencou, não chegou a ficar com oligoâmnio, né? Mas a gente manteve a calma, falou, olha, vamos tomar bastante água, vamos fazer repouso, controlar a sua parte clínica. Alguns dias depois, eu não estou falando nem de semanas, tá? Alguns dias após, ela já estava com líquido absolutamente normal, já voltando nos patamares de percentil, inclusive, anteriores, tá? Então, a questão do oligoâmnio, né? No começo, veja como a gente vai aprendendo, né? Junto com a doença, olha. No começo, a gente também achava que o oligoâmnio era um parâmetro de alerta que poderia até indicar resolução. Assim como o perfil biofísico abaixo de 6, né? E a gente achava que a Doppler velocimetria poderia chamar também a atenção, mas isso aqui caiu por terra. Toda essa parte de baixo aqui caiu por terra. Por quê? Porque o perfil biofísico, assim, a paciente em geral que está mal, ela está entubada, sedada. Então o feto não vai se mexer. Então a gente não pode usar o perfil biofísico puro como um parâmetro, né? Então a variabilidade fetal da cardiotocografia, ela não pode ser considerada como um critério, tá, para essas pacientes graves. E o oligoâmnio, ele pode acontecer. O que a gente tem que fazer, de fato, na UTI, tentar estabelecer ali um balanço hídrico um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais positivo. Mas quando a gente olha a cardiotoco, essa sim é uma cardiotoco assustadora. Paciente sem qualquer tipo de contração. Essa cardiotoco foi feita lá na UTI e, de fato, eu parei, né, a cardiotoco justamente que essa paciente foi para intervenção, né? A gente já pediu sala, né? Eu entrei no quarto, o residente deixou a cardiotoco rodando, quando eu entrei no quarto, eu tirei a foto e pedi sala. Foi exatamente isso que eu fiz, tá? Porque era uma paciente que estava no COVID moderado, tá, para grave, e ela estava com essa cardiotocografia e tinha me pedido para fazer um ultrassom nela, né? Ultrassom não precisava com essa cardiotoco. Então, para vocês verem qual é o parâmetro mais importante, é a cardiotocografia. Esse caso que o feto evoluiu com a nasarca, de fato, eu não sei se tem muita correlação com o próprio COVID, ou se poderia ter relação com outra coisa, tá? Então, só para te ilustrar. Também tinham pedido para mostrar qual é o esquema de corticoide, né? Eu acho que isso até tem uma correlação com a questão da vitalidade, porque é o seguinte, vamos supor que a gente tenha uma mãe com uma gestação prematura, e ela está evoluindo ali com Covid mais grave. E será que a gente pode primeiro dar a dexametasona, fazer o esquema de dexametasona por 2 dias, 6 miligramas de 12 em 12 horas, por 48 horas, e depois entrar com o corticoide endovenoso? Sim, dá para a gente fazer isso sim,
isso é muito bom, tá? A gente pode estabelecer essa estratégia, porque a gente já faz a maturação pulmonar e já inicia com a corticoterapia para essa paciente, tá? Um detalhe que o pessoal da terapia intensiva gosta muito da metilprednisolona endovenosa, que está aqui, ó, 0,7 a 1 mg por quilo endovenoso, de 12 em 12 horas, por 3 dias, e eles podem prorrogar até 7 dias, tá? Ou a dexametasona, se a paciente não tiver ali em critério de resolução, a gente dá 6 miligramas por dia por 7 a 10 dias, tá bom? Então, a gente pode, sim, entrar com corticoide intramuscular, ao invés de entrar com o corticoide endovenoso para essas pacientes. Só lembrando, só após o 7º dia, para reforçar, para a gente não bobear, né? Acho que você acabou respondendo a pergunta aí que tinham feito, né? Acho que é bem importante. Agora, eu queria chamar um pouquinho de atenção em relação a essa paciente chegou para vocês, além do Covid, além da situação toda, ela chegou numa crise hipertensiva, tá? E ela chegou, pelo que se mostra aqui para gente, ela tinha uma pré-eclâmpsia, até prova o contrário, ela tinha uma pré-eclâmpsia, e eu associaria uma pré-eclâmpsia grave, né, pela crise hipertensiva. Ela não era HELP, pelo que mostrou para a gente, mas ela chegou com uma pressão de 16/10, onde a gente define que é uma crise hipertensiva, portanto, hoje, crise hipertensiva entra dentro da classificação de pré-eclâmpsia grave, tá? Isso, que nem o Alan mostrou, a gente tem visto uma associação, né, de aumentar o risco da paciente fazer uma pré-eclâmpsia quando ela é COVID positiva, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido, que é outra coisa que a gente está extremamente preocupado, porque parece agora que toda paciente que chega grave é COVID e ela não pode ter nada mais do que o COVID, né? Assim, ela não pode, a gente não quer que ela tenha nenhuma outra doença associada ao COVID. E a gente está um pouco, não estou falando que foi a situação de vocês, mas o que a gente tem visto, a gente negligenciando um pouco as patologias obstétricas, né? A mais comum aí, né, de a gente ver essa negligência, né, para isso, é a eclâmpsia, né? É a pré-eclâmpsia, evoluindo para eclâmpsia, para HELP, né? Desde que a gente começou essa conversa, nós começamos dia 22 de março, eu e o Alan fomos os primeiros, como a gente é de segunda-feira, nós fomos os primeiros, né? Eu tenho visto, pelo menos em discussões, a gente acho que já discutiu uns 3 ou 4 casos de paciente com pré-eclâmpsia, né, Alan? Foi mesmo. Assim, que eu me lembro, né? Isso num dia só que eu faço dessa reunião. Então, assim, chamar atenção, tomem cuidado. Então, essa paciente chegou com 16/10, vocês entraram com alguma medicação antihipertensiva? De imediato, não. Assim, a gente não... Como a senhora falou, né? Talvez a gente negligenciou aí. Enquanto ela chegou até ir para cesárea, foram aí umas 4 horas, e nesse intervalo a gente não fez nenhum antihipertensivo, não. Não é, é uma coisa interessante, né, professora Vera? Até que a professora Vera falou, e a gente entende completamente, né, professora Vera? Porque tá na frente lá é muito difícil na hora, né? É muito difícil. É muito fácil agora a gente sentadinho aqui e dar a conduta, mas eu acho que é legal se a gente sistematizar isso, tentar sempre falar, olha, vamos lembrar, de repente na hora vem esse insight, a gente lembra mesmo, né? Então, acho que a gente não pode esquecer, a professora Vera está falando uma coisa importantíssima mesmo. Porque, assim, além de vocês terem uma paciente grave por Covid, poderia ter acontecido uma eclâmpsia. Sim. Né? Então, só para chamar atenção, né, que, assim, alguém tem que ter, nesse momento de estresse, alguém tem que chamar atenção que essa paciente, ela deveria ter sido medicada, né, com antihipertensivo, a preferência aí seria talvez a hidralazina endovenosa, né, não sei qual é o protocolo de vocês. A hidralazina mesmo.
E lembrar outra coisa, que não é todos os serviços que têm feito isso, mas pela Febrasgo, pela toda a Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia, hoje se recomenda toda pré-eclâmpsia grave, tipo crise hipertensiva, HELP, eclâmpsia iminente, ela deve ser sulfatada, tá? Não sei se é o protocolo de vocês, qual é, mas eu sugeriria, nesse caso da paciente, além de receber hidralazina, ela teria que receber o sulfato de magnésio, né? Por quê? Porque ela estava numa pré-eclâmpsia grave, né, por crise hipertensiva, no mínimo, ela deveria receber tanto a hidralazina quanto o sulfato de magnésio, né, para prevenção de eclâmpsia, né? Não é como hipotensor, sulfato de magnésio, mas, assim, não esperem mais a paciente ter sintomas de eclâmpsia iminente ou chegar convulsionando. Seja mais liberal ao sulfato de magnésio, entendeu? Porque a gente está vendo a principal causa de morte, tirando o Covid, no Brasil, é eclâmpsia, é hipertensão. Então, assim, a gente precisa ser mais liberal no uso do sulfato de magnésio, principalmente numa maternidade que atende alto risco, né? Quando a gente fala de serviços que não é de maternidade de alto risco, né, a gente vê que, às vezes, as pessoas têm medo de usar o sulfato de magnésio. Mas, para a gente, usar sulfato de magnésio já é meio, né? Feijão com arroz. Feijão com arroz. Então, só de sugestão, tá? Eu entendo, a gente entende o estresse que a gente está vivendo, né? Dessa doença que não passa. A gente esperaria que hoje estivesse conversando de outro assunto, né? Mas ainda está muito grave. Ao invés de melhorar, piorou, né? Então, eu acho que vale a pena a gente estar atento às outras patologias obstétricas, porque essas mulheres continuam tendo pré-eclâmpsia, diabetes, acretismo placentário, enfim, todas as outras alterações. E chamar uma outra coisa que eu sugeriria, assim, para a gente pensar, nesse caso, é em relação à pronação, tá? As gestantes e puérperas, elas estão se beneficiando muito com a pronação, tá? Isso é, assim, o serviço que tem mais experiência nisso é o Hospital da USP, que é o serviço que tem maior casuística, tá? E eles têm mostrado o grande benefício das pacientes serem pronadas, tá? Tem um vídeo aí, acho que no chat colocou, né? Eu coloquei. Colocou, né? Coloquei. Que eu convido vocês todos, até por questão de interesse, assim, né? De conhecimento, de aprendizado. Tem um vídeo sobre a pronação, eles ensinam como pronar, né? E a gente, como obstetra, não sabe, nunca pronamos nada, né? Quem faz pronação são os intensivistas. Vale a pena a gente dar essa dica para os intensivistas, tá? Para a gestante, a gente tem que monitorizar o feto antes da pronação, né? Você pode pronar a paciente entubada e você pode pronar a paciente que só está na máscara, né? Só está no suporte ventilatório. Quando ela está no suporte ventilatório, é o que a gente chama de autopronação, né? A gente vai orientá-la a fazer a pronação própria, né? Isso tem tudo no manual. Eu digo para vocês que eu tenho a teoria, né? Mas é difícil. Outro dia, eu recebi o telefonema do colega aqui, intensivista, que eu tinha reunido com ele para montar o nosso protocolo. E ele estava super feliz, que ele me ligou falando, doutora, fizemos a primeira gestante, pronação da gestante. Então, até eles ficam, assim, gostam, por quê? Porque dá certo. Essa é a coisa, dá certo pronar gestante e puérpera. Com relação à puérpera, eles ficam mais tranquilos, tá? Porque não tem mais a barriga, né? Agora,
a gente tem que ficar atento a uma coisa na pronação da puérpera, é a atonia uterina e a hemorragia, demorar para detectar a hemorragia no pós-parto. Então, daí vale a nossa atenção de ficar de olho, se pronar uma puérpera, que deve ser pronada mesmo, mas ficar atento à hemorragia puerperal, né? A demora nesse diagnóstico, né? Então, acho que, assim, vale a pena, Carlos, dar uma olhada nessa parte da pronação, que talvez essa paciente poderia ter sido beneficiada, mesmo que ela chegou, demorou 4 horas para ir para a cesárea, talvez essas 4 horas ela poderia ter, é tudo se. Teria ficado mais confortável, né, nesse momento. Sim. Sem Ela dúvida. Não garanto nada, mas talvez seria uma chance um pouco melhor para ela. Cada Né? pequena coisa que a gente faz para melhorar, né, ela impacta no resultado final. Né? Sim, e uma coisa que vem muito sendo feita é autoprona. Então, pega uma paciente ali que está com 32, 33 semanas, faz o coxim, que nesse vídeo tem como fazer o coxim lá, e ela fica de barriga para baixo, mesmo com uma máscara, com catéter de O2, e ela mesma vai referir, poxa, eu estou me sentindo muito melhor, assim. E fica lá meia hora, 40 minutos, 1 hora desse jeito, depois ela fica em decúbito lateral esquerdo. Mas isso já vai dar um conforto para ela, já vai melhorar a saturação e, eventualmente, possa evitar que ela evolua ali para uma máscara não reinalante, fique só no catéter, a gente consiga segurar melhor essa paciente. Então, a autoprona também é uma coisa que pode ser bastante considerada. Nesse caso, como ela estava, né, entubada, teria que ser diferente aí, né? Perfeito. Mas acho que a autoprona é bastante bacana da gente considerar. Tem alguma pergunta, gente? Pode se sentir aqui. Nós estamos falando, porque não está aparecendo pergunta. Né? Mas se alguém quiser falar, estamos aí. Temos mais uns minutinhos aí, uns 5, 10 minutos. Você falou que ia aproveitar para falar alguma coisa sobre vacinação, né? Acho que você podia aproveitar para falar sobre isso, talvez. Isso. Legal. O que aconteceu, né? A gente fala assim que essa comissão, a gente trabalha bastante, gente, vocês não têm ideia o quanto a gente tem trabalhado. E uma coisa que eu sempre falo, para ilustrar um pouco do nosso trabalho, e trabalhamos feliz, está todo mundo, está tudo certo, né? No dia 23 de dezembro do ano passado, a gente se reuniu, essa comissão, para a gente começar a discutir em relação à vacina de gestante, né? Isso foi no dia 23 de dezembro. E quando foi em janeiro, a gente soltou, assim, fizemos uma nota nossa, né, sugerindo para o Plano Nacional de Vacinação para que as pacientes recebessem a vacina, né? Mesmo com todas as falta de evidências, como é uma doença nova, a vacina também é nova, não tem evidências, né? Não existe um trabalho muito robusto para a gente falar assim, é vacina A, B, C, D que a paciente tem que tomar, tá? A gente sabia do risco da AstraZeneca, mas é um risco extremamente pequeno. Eu acho que o Alan, você podia passar, se tinha um slide aí que a gente sempre mostra, né? Em relação ao risco de formar trombo para uma gestante, né, que tomasse a vacina. E a gente resolveu assumir esse risco, no sentido assim, por quê? Vocês vão ver o número da chance de uma trombose, de um evento adverso grave, que é o que aconteceu com a gestante, que está sendo investigada ainda em relação a paciente do Rio de Janeiro que foi a óbito, que parece que vai dar como um efeito da vacina, mas frente a uma situação que a gente está de 600 e poucas mulheres morrendo de janeiro até agora, praticamente o único recurso que a gente tem de mostrar uma melhor é a vacina, tá?
Então, por isso que a gente fez isso. Fala. Eu não achei aqui o slide, não sei onde foi parar, acho que eu deletei em algum momento aqui. Mas é assim, o trabalho que foi feito, né, o único trabalho que está publicado sobre essa síndrome, de fato, aí, de hipercoagulabilidade, plaquetopenia após a vacina da Astra, ela foi feita da seguinte forma: ela pegou 22 milhões de pessoas que tomaram essa vacina, e eles tiveram 11 casos de trombose exatamente igual que essa gestante teve, né? Que foi uma tragédia, né? Se a gente for pensar, poxa, pelo amor de Deus, né? Ela teve um AVC hemorrágico extenso, perdeu o feto, a mãe morreu, pelo amor de Deus, né? Isso não podia ter acontecido. E aconteceu justamente com uma gestante. Agora, a pergunta é, será que a gestante ela tem um aumento de chance de ter essa síndrome? Porque fora da gestação o risco é 11 em 22 milhões. Tá? Então, de fato, é muito pequena essa chance. E o mecanismo pelo qual acontece essa trombose, ela é diferente, por exemplo, do anticorpo antifosfolípide, esse tipo de coisa, né? Então, haveria contraindicação para um paciente com SAF tomar a vacina? Teoricamente, não. Né? Mas claro que todo mundo fica assustado, mas teoricamente não. Tá? Agora, uma pessoa que parece que já teve aí uma reação à heparina, então que teve essa reação de trombose, trombocitopenia com a heparina, não pode usar, tá? Mas fora esse mecanismo, não há uma contraindicação. Mas foi uma tragédia, de fato, não tem nem o que falar. O que aconteceu foi muito triste, né? Agora, o risco-benefício para não gestantes é super bom da Astra. Eu acho que a gente precisa reforçar isso com todo mundo, porque é o recurso que a gente tem no momento para vacinar. Eu me vacinei com a Astra, por exemplo, não tive nada, né? Para mim foi quase igual placebo. Não senti nem dor no braço, uma coisa impressionante. Então, para a maioria das pessoas é isso. E o benefício que isso traz, hoje a gente foi muito para a UTI, né, professora Vera, sem vacina, né? Todo mundo aqui acho que acabou fazendo isso, né? Atendendo pacientes sem vacina. Hoje em dia é um conforto muito maior para a gente, né? Para atender essas pacientes, uma tranquilidade maior. Então, acho que em relação à vacina é isso. Acho que é legal vocês saberem quais os tipos de vacina, né? Tá, a Coronavac é uma vacina que era de vírus morto, tá? Então, semelhante à da gripe e tudo mais, muito segura mesmo do ponto de vista de princípios. De vetor viral, de adenovírus. Então, quais são as vacinas que têm adenovírus? Seria a da Astra, seria a da Janssen, da Johnson & Johnson, e seria a Sputnik. Então, as três vacinas, elas acho que vão acabar entrando na mesma classificação da AstraZeneca, que não poderão ser dadas para gestantes. Então, nem a Janssen e nem a Sputnik, a hora que forem aprovadas, vão poder ser dadas em gestantes, tá? E aí tem as de RNA. As de RNA, elas são a Pfizer e a BioNTech. Essas duas que têm o estudo de 35 mil mulheres e 3 mil grávidas, na qual o risco para essas pacientes aí foi zero, não teve nenhum efeito colateral grave, e o que aconteceu foi que assim, só teve sintomas leves, mais locais, ou uma febre, etc., e não aconteceu nada de errado com essas gestantes, tá bom? Então, bem seguro mesmo. Acho que ainda vale reforçar, assim, nós tínhamos caminhado, né, ia receber a vacina nas gestantes de alto risco, ia começar no dia 11 de maio, né, e depois no baixo risco, no risco habitual, até o final do mês, que seria na fase 2, as pacientes seriam vacinadas. Então, agora a gente teve que recuar, e eu entendo completamente, porque foi um desfecho horroroso, né, num momento, assim, trágico, né, e a gente está ainda num momento muito difícil de conseguir vacina, né, então, a decisão do Ministério, junto do Plano Nacional de Vacina, foi optar por suspender a vacinação no risco habitual, porque já tinha algumas pessoas, alguns municípios que estavam oferecendo por risco habitual também. Então, agora está contraindicado nesse momento, pode ser que daqui a um mês isso mude, né? A gente não sabe como que vai caminhar, né?
do risco habitual não é para ser vacinado, e as pacientes de alto risco é para ser vacinada pela Coronavac ou Pfizer, que é um grande problema, porque a maioria da quantidade de vacinas disponíveis nesse momento é a AstraZeneca, maioria, né? Tanto que nesse grupo que foi vacinado, que aconteceu com esse caso dessa gestante, assim, quando a gente compara o número de vacinas, não tem de cabeça, mas o número de gestantes que foram vacinadas, assim, diria 2/3 foi a AstraZeneca, talvez 1/3 foi Coronavac, né? E agora o Ministério soltou uma nota, acho que na sexta-feira à noite, de que qual é a recomendação para os pacientes que tomaram a AstraZeneca na primeira dose aí, né, que tomou a primeira dose. Na segunda dose, de uma forma bem específica, só nessa situação, as pacientes vão receber a Coronavac ou a Pfizer, tá? Isso não se faz, assim, né, é um caráter emergencial, porque normalmente as 2 doses têm que ser da mesma vacina, mas o ocorrido, o Plano Nacional de Vacinação optou para a segunda dose dessa população que recebeu a primeira dose, foi a AstraZeneca, vão receber ou a Coronavac ou a Pfizer. Outro detalhe agora que eu gostaria, assim, para a gente como obstetras, indiquem a vacina para as gestantes de alto risco, porque elas estão morrendo. Então, a nossa recomendação é que a gente não, porque assim, o que hoje vai precisar de um relatório do obstetra, orientando, logicamente, as pacientes do benefício e dos efeitos colaterais das vacinas, mas assim, eu particularmente falo para vocês, tomem a coragem, digamos assim, para indicar, com, lógico, critério, conversado com a paciente tem que assinar um termo de que ela está entendendo do termo de consentimento, a gente tem recomendado isso. A nossa sociedade aqui, a SOGESP, né, fez todo um documento de termo de consentimento da gestante, um relatório do como o médico tem que fazer o relatório. Eu não sei se a do Espírito Santo fez isso, eu estou dizendo da nossa aqui, que eu tenho certeza, porque eu dei uma aula no sábado, e na sexta-noite eu peguei toda essa documentação, e a Febrasgo, a gente vai se pronunciar na Febrasgo, estamos acertando isso para sair um pronunciamento da Febrasgo de orientação para os obstetras, mas assim, eu acho que a única coisa que a gente tem para hoje, para diminuir essa mortalidade materna, é a vacinação, né? Além de todas as orientações de cuidado, de uso de máscara e toda essa parte. Então, acho que assim, temos que batalhar para que a gente consiga um número suficiente de vacina para vacinar as gestantes. Ontem, por exemplo, aqui no município de Botucatu, a gente está fazendo uma pesquisa, né, a Unesp, então o nosso município fez vacinação em massa ontem, tá? Só que, infelizmente, assim, felizmente para nós, né, porque o estudo é da AstraZeneca. Até 15 dias atrás, eu estava cantando de galo, né, falando para os colegas assim, nós vamos poder vacinar todas as gestantes aqui, tanto de risco habitual quanto de alto risco, porque vai ser o estudo da AstraZeneca. Só que no dia seguinte que aconteceu tudo isso, as gestantes aqui não estão sendo vacinadas, só está vacinando o Coronavac. Sim. Eu não sei se, acho que pouca gente assistiu a coletiva, né, professora Vera, aquela coletiva que aconteceu, e eu acabei de buscar algumas fotos que eu fiz aqui, que acho que são legais, né, professora? Só em relação a essa vacinação em massa aí, foi a professora Vera mandou uma imagem da vacinação, e assim, eu até compartilhei no meu grupo de turma como uma questão de esperança, assim, né, para mostrar que aquilo lá vai ser uma coisa muito, muito bacana que está acontecendo, que isso vai acontecer uma hora com a gente.
Mas essa entrevista aqui que aconteceu na semana passada, né, logo depois ali que aconteceu o evento adverso, eu achei super boa. Foi a enfermeira, ela chama, acho que Franciele, que apresentou. Não a conheço, foi muito boa a apresentação É a dela. presidente do grupo da vacinação. Vacinação, né? Nossa, ela fez uma apresentação incrível. Tá? Muito boa mesmo. E ela mostrou esse slide, que eu até tirei uma foto, ó, que essa é a chance de ter uma trombose, uma trombose e plaquetopenia, né? E aí a gente tem um risco aqui de óbito por Covid, que é representado pelas bolinhas aqui, tá bom? E aí a gente tem as internações, né, por Covid-19 no Brasil. Então veja a diferença, né, do risco da trombose pela vacina, o risco de óbito na gestação e o risco de internação de gestante por Covid. Olha só a proporção, né? Então, teoricamente, valeria a pena pelo risco-benefício, tá bom? E aí, assim, ó, esse dado a gente não sabe desses dados, né? Então, do total de gestantes vacinadas, ela mostrou que ter 3.414 gestantes vacinadas com a Sinovac, 15.000 com a Astra e 3.800 com a Pfizer, né? E dentre essas, quais tiveram evento adverso grave? 2 com a Astra, né? Sendo que nenhuma delas tinha relação com a vacina, tá? 8 da Sinovac e Butantan, e foram abortamentos sem nenhuma relação com a vacinação, e uma da Pfizer, que foi pelo mesmo motivo, né? Ou seja, não houve nenhum evento adverso grave relacionado à vacina, a não ser esse da AstraZeneca que aconteceu, que foi realmente uma tragédia, né? Dados interessantes aí, né? Eu não conhecia esses dados, e foram dados muito bonitos mesmo que ela mostrou. Uma apresentação maravilhosa, né? Eu também gostei bastante, porque mostra muito conhecimento, muito mesmo, e de uma forma tranquila, assim, né? Expondo que a vacina tem mais benefício do que prejuízo. Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente fala aí, no caso, né, você tem 1% de chance, sei lá, em 100 mil pessoas, 100 mil vacinados, ocorreu um óbito, né? A gente fala assim, mas vale a pena vacinar 900, né, todo o resto. Mas é muito difícil quando esse acontece dentro da casa da gente. Então, eu entendo e externo minha tristeza, né, meus pêsames para os familiares, né, dessa gestante, porque sempre uma morte materna é uma tragédia. Só que a gente tem que prestar atenção que morreram já 652 mulheres de janeiro até agora, até o final de abril, né? Então, acho que, assim, é isso mais ou menos que a gente queria comunicar, né, conversar com vocês. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar. Eu só queria agradecer bastante, sim, a vocês, né, toda a qualidade aí da informação e a paciência que vocês tiveram aí com a gente. Obrigado mesmo. Que eu agradeço, Carlos. Obrigado pela presença de todo mundo. A pandemia, ela é uma tragédia, né? Poxa, caem aí 10 aviões por dia quase, né? Uma coisa muito doida, né? E assim, uma das coisas boas que aconteceram, que a professora Vera sempre costuma falar, é esse contato que a gente está tendo a oportunidade de ter, né? Com vários estados e tudo. Isso tem que ser mantido. Eu acho que isso vai ser importante para a gente falar no futuro sobre mortalidade materna. No meu caso também, prematuridade, né? Que é a minha área de pesquisa. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo essa interligação. Tá bom? Gente, muito obrigado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, doutor Carlos aí, pessoal da nossa maternidade São José, um trabalho bacana. Nós temos no estado, infelizmente, 18 óbitos maternos por Covid. No ano passado foram 11 das 33, ou seja, 32% dos óbitos maternos de 2020 foram em virtude da Covid, né? E nós estamos muito felizes até de poder compartilhar com vocês as nossas experiências. Tivemos aí a do Jaime, com a doutora Rosângela, né? Claro, do lado
Guillain-Barré, né? E agora esse caso aí de Colatina, e nos colocar à disposição, né? Eventualmente, para as próximas reuniões. Muito obrigado. Passo para a Solange aqui, nossa companheira de batalha. Eu também agradeço, gostamos muito, né? No outro caso lá de Guillain-Barré, nesse caso agora dessa gestante também, o aprendizado está sendo muito rico. Então, a gente agradece a oportunidade de poder compartilhar do aprendizado aí com todos vocês. Queria comunicar também, assim, para encerrar, que agora, desde semana passada, a gente começou reuniões, nós vamos ter 5 sessões toda quarta-feira, mas aí é uma reunião com os gestores, né? A Fiocruz fez essa proposta para a gente, e a gente vai estar reunindo com os gestores de cada região, né? Acho que a semana passada foi a região Nordeste, se eu não me engano, e a gente vai estar levando todo o nosso aprendizado aí desde o dia 22 de março dessas reuniões para os gestores, porque eu entendo, assim, eu sou gestora também, eu sou diretora de uma maternidade em Bauru, né? Eu sei o quanto é complicado, às vezes, a gente está fazendo gestão nesse momento, né? Falta dinheiro, falta insumos, falta um monte de coisa. Então, nós estamos nos programando, vai ter, acho que, 5 semanas de reunião com os gestores, e a gente está levando toda a nossa vivência aí com vocês, né, dessas reuniões, para os gestores. Então, convido vocês também levarem os seus problemas para os gestores de vocês, para a gente poder tentar melhorar essa parte, né? E eu quero, em nome dessa nossa comissão, agradecer a presença de todos, agradecer a apresentação do Carlos, que eu sei que não é fácil montar uma apresentação meio em caráter de urgência, agradecer que você encaminhou para a gente ontem, né? Às vezes, como a gente é de segunda-feira, muitas vezes a gente está recebendo o caso muito próximo do horário da apresentação, e para nós isso é ruim, porque é bom a gente ver o caso antes, né, para poder colaborar, né, que nem o Alan sempre monta os slides aí, para a gente poder tornar a nossa discussão um pouco mais efetiva, né, mas quero agradecer a atenção de todos, e colocamos aí o nosso e-mail no chat, estamos disponíveis para eventuais questões que vocês possam ter depois disso, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.